Aqui eu queria fazer uma consideração que é muito importante. Às vezes você tem um governo impopular, mas essa impopularidade ela não se manifesta de uma maneira ativa. É uma coisa que você percebe, você olha, há algum tipo de manifestação mais indireta que você fala, não, essas manifestações significam que o governo é impopular. Mas não tem uma manifestação contra o governo, nem nada, né? É o que acontecia com o Collor, por exemplo. Na época do Collor, o Collor foi eleito, mas ele nunca foi um governo popular. Ele lançou um plano de choque na economia, que foi um plano altamente impopular. Aí a situação econômica começou a se deteriorar, muito ao estilo do que está acontecendo hoje, depois do plano, né? E a insatisfação da população era grande, mas não se manifestava. Parecia que você não conseguia, né, ter uma manifestação contra o governo. Muitas demissões, problemas e tal, e toda a burguesia apoiando o governo, procurando evitar que essa fragilidade do governo viesse à tona. Quando começou a campanha do Fora Collor, tudo isso daí se desfez. O governo que era impopular, mas não se manifestava, a impopularidade dele era um fenômeno latente, se transformou num governo impopular, cuja impopularidade era um fenômeno manifesto, na cara de todo mundo. E aí o governo não tinha mais salvação. As mobilizações começaram a se produzir, o governo acabou caindo. A burguesia foi obrigada a remover o Collor e colocar o Itamar no lugar dele. Bom, é difícil, sempre é difícil, num momento dado, você avaliar em que exatamente, né, qual é a fase exata que nós estamos da situação. Mas uma coisa é certa, o governo Bolsonaro é um governo em fase de liquidação, né? Os acontecimentos daqui para frente vão demonstrar, né, como é que a coisa vai se desenvolver, se o governo vai ser efetivamente liquidado ou não. Mas o problema da liquidação do governo está colocado. Já estava colocado até antes da manifestação, e a manifestação meio que foi uma evolução decisiva nesse processo de liquidação do governo, né? A própria carta do Bolsonaro revela isso daí, né? Claro que agora tudo isso vai depender, né, principalmente de como vai se desenvolver a manifestação, o que é uma coisa até o momento um pouco obscura. Nós vamos analisar isso daí, né? Bom, por que a situação ela é obscura? Porque até o momento você não tem indicações claras de qual é o balanço da maior parte das direções políticas do que aconteceu na quarta-feira. Nós temos aí uma série de insinuações e tudo, mas não temos um posicionamento claro. Sinal também de que a mobilização surpreendeu uma parte grande da esquerda, né, que foi meio que tomada de surpresa pelos acontecimentos. Então, o que nós temos aqui são algumas insinuações. Alguns setores extremamente conservadores, eles querem dizer o seguinte, não, isso aqui é uma manifestação só sobre a educação. Eu vi umas pessoas completamente incapazes de definir qualquer política, mas que sempre se aventuram em fazer isso daí, dizendo o seguinte, que o sucesso da manifestação é que ela teve uma pauta reduzida, a educação. Isso é uma coisa totalmente sem sentido, né? Porque significaria o seguinte, que o país está congelado, politicamente paralisado, e de repente, num país onde a educação é um desastre, né, vem um cidadão, aprofunda esse desastre, e aí todo mundo decide sair da rua, sabe-se lá por quê. Não, isso não faz sentido. Né? Esse movimento é um movimento que, mais do que pedir a restituição das verbas, que é uma reivindicação, vamos falar que é verdade, meio sem sentido, diante do governo Bolsonaro, que é o fim do governo Bolsonaro, né?